Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma notícia ou uma temática importante do momento que a gente está vivendo. Hoje eu converso com a Ingrid Geromylik, que é socióloga, psicanalista, também sobre os cuidados com a nossa saúde mental e sobre esses tempos que a gente está vivendo hoje. Ingrid, obrigada por aceitar o convite. Um prazer falar contigo, querida. Imagina, Gabriela, eu que agradeço o convite e também aproveito para saudar esse tema tão importante que você está trazendo hoje para nossa conversa. Inclusive, eu espero ter acertado o teu sobrenome, que eu ouvi você falando, eu falei, eu acho que tá certo, então. Não, tá tudo certo. É difícil mesmo. Ai, maravilha. Ingrid, para o nosso começo de conversa, eu quero destrinchar vários pequenos tópicos aqui, mas eu acho que a gente pode começar falando de uma maneira geral e focando na saúde do brasileiro, né? Na América Latina, a gente tem tido um crescimento muito grande de degradação da saúde mental mesmo. A gente fala do Brasil como um país mais ansioso do mundo. A gente tem um índice muito alto de suicídio também na América Latina, de jovens, né? Principalmente sendo muito afetados por essa questão. Então, eu queria trazer aqui uma reflexão contigo sobre que momento é esse que a gente está vivendo, individualista, capitalista, como é que a gente supre essa demanda toda que a gente tem aqui, porque eu fico imaginando se a gente precisasse e que todo mundo conseguisse ter o atendimento que precisa na saúde mental, acho que a gente não teria nem profissional suficiente para fazer esse atendimento, né? Então, qual que é o preço desse momento que a gente está vivendo? Você falou uma coisa que é muito certa, o Brasil é campeão de ansiedade no mundo, é o segundo país também em número de pessoas depressivas, e o que acontece, eu acho que, e aí quando você fala também em número de jovens, é importante a gente ressaltar que são jovens negros, são jovens das periferias, inclusive, que estão cometendo suicídio, e aí eu acho que é muito importante a gente fazer uma relação disso com um sofrimento que é um sofrimento social. O sofrimento psíquico que a gente vê na realidade da América Latina, sobretudo do Brasil, ele tem uma relação muito intrínseca e direta com todas as desigualdades que a gente encontra nesse país, né? Então as pessoas estão sofrendo porque, claro, como é que você vai falar de saúde mental sem antes você falar das situações precárias de vida que a maioria dessas pessoas estão vivendo. Então tem uma relação muito direta e é por isso que é muito importante a gente falar dessa nova ordem psíquica que a gente está vivendo hoje como uma ordem que é sobretudo cultural e social, para que a gente possa mudar essa realidade a partir de também uma transformação da sociedade como um todo. Eu falo muito que o Achilles van Bellen, que é um filósofo muito importante na atualidade, ele fala da sociedade da indiferença, o quanto nós estamos indiferentes com o sofrimento humano. E isso é o que faz com que esses jovens, por exemplo, estejam cometendo suicídio, porque ninguém enxerga, né? Porque ninguém valida essas existências. Então tem um termo que a gente usa na psicanálise também que se chama desmentido, né? E aí a gente traz isso para o desmentido social. O desmentido é quando você vive um trauma, uma série de traumas e abusos e violências, e você ainda tem que validar todo esse abuso e essa violência para a sociedade como um todo, porque as pessoas não veem isso como uma violência. A gente está falando aí de guerras no mundo, mas o que a gente está vivendo no Brasil, sobre o Rio de Janeiro, a gente vive uma guerra diária nas comunidades, nas periferias, nas favelas, e essa guerra parece que a gente cria uma certa blindagem, porque parece que é normal uma criança morrer numa comunidade, né? Você vê uma notícia no jornal e passa a folha e já vai ver outra coisa. Ou seja, a gente está perdendo essa capacidade, inclusive, de se indignar, porque isso se tornou tão banal e tão comum, e essas existências são tratadas como existências menos importantes. A gente se pergunta aqui, tem uma frase da Judith Butler que traz essa reflexão, que é: que corpos merecem o luto? Parece que há corpos que são existências que são validadas, né, pela sociedade, e há outras que não. Então esses jovens negros, mulheres negras, crianças negras que estão na periferia têm, de fato, ainda esse sofrimento, que além do sofrimento da vida diária, que é muito difícil, das questões econômicas que a gente vive, mas também essa indiferença, essa incapacidade de enxergar essas pessoas como seres humanos. Nossa, eu acho perfeita essa sua fala, principalmente porque você traz essa questão da
interseccionalidade, né? Que a gente precisa levar sempre isso em consideração quando a gente está falando de saúde mental, né? Senão parece que vira um problema do indivíduo, né? Que você que tem que resolver, e não de uma sociedade, do meio onde ele vive. Mas você trouxe essa questão que é muito particular, nossa, e a gente tem acompanhado, e claro que a gente acompanhando à distância, eu não estou fazendo a menor comparação com o que os palestinos estão vivenciando na guerra em si, né? Que, enfim, é um impacto na saúde mental, assim, sem precedentes. Mas a gente está tendo uma relação com esse conflito, né, entre Israel e os palestinos, que é muito diferente, talvez, de todos os outros que a gente já acompanhou. Porque hoje a gente acompanha pelas redes sociais, né? E é claro, como jornalistas, eu acabo seguindo jornalistas palestinos que postam diariamente vídeos, mas nas redes sociais como um todo você consegue acompanhar muito de perto, e até por isso a narrativa, né, de Israel dessa vez não está funcionando, porque as pessoas estão acompanhando muito de perto essa realidade dos palestinos por meio das redes sociais, e isso até acabou virando uma guerra de informação. Mas eu queria te perguntar qual é o impacto disso na nossa saúde mental, né? Para além de todas as informações que a gente já recebe diariamente, a gente vai falar do clima aqui, que é uma coisa que preocupa muito, mas desde o dia 7 de outubro, eu tenho percebido também as pessoas muito cansadas de lidar com isso, como mais uma... Como se fosse, né, a gente tem várias caixinhas que a gente vai colocando uma em cima da outra, e essa seria mais uma caixinha, vamos dizer assim, para esse tanto de informação que amedronta, né, e que o tempo inteiro está nos impactando. Eu acho que tem vários elementos aí que você trouxe importantes na tua fala. A gente tem tem uma parte, um setor da mídia que traz esse conflito, essas guerras, muito numa perspectiva, como se pegasse o horror e trouxesse para o campo do espetáculo, né? Como se fosse uma disputa de time de futebol, e não colocando as questões que são centrais nessa discussão, como no caso da Palestina, por exemplo, que é a própria autonomia, né, de um Estado que deveria já ser, já por natureza era autônomo, e que foram tomadas as terras dessas pessoas, enfim, tudo que elas passam há anos de lá, e muito disso não foi retratado na mídia historicamente. Esse conflito, ele é o que está acontecendo agora, ele é uma explosão, ele é algo que é como se joga tudo num caldeirão e de repente ele explode. Então essa coisa está acontecendo há muitos anos. Não é de agora que o conflito existe naquela região. O conflito existe há muito tempo, porque aquelas pessoas não têm o direito de existir naquelas terras. E aí volta para isso que a gente tem falado, desse preconceito contra o outro. Muitas pessoas que não conhecem a realidade e olham para essa parte do mundo como se fossem completamente diferentes do Ocidente, por exemplo. Não reconhecem essas pessoas pela cultura delas, pela religião delas, e muitas vezes atacam pelo próprio desconhecimento, pela própria incapacidade de enxergar, de entender que aquelas pessoas também têm o direito de existir e também têm o direito de ocupar as suas próprias terras, que as gerações estavam já ali. Então, eu acho que as redes sociais, elas ainda agravam esse olhar, que é esse olhar espetacularizado, né, da vida e dos conflitos, num clima muito de polarização. Então, eu acho que as redes sociais têm um nome de social, né, e deveria por si só já criar e potencializar e priorizar os laços sociais, ela acaba muitas das vezes esgarçando esses laços, criando dificuldade de uma conexão real de uma comunidade global que deveria ser o mundo. Então, o que vira aquilo? Vira um grande espaço de polarização. A gente tem visto, isso não é no Brasil nos últimos anos, o Brasil virou um grande palco de polarização, e isso reflete também no conflito agora, porque muitas pessoas estão se posicionando em relação ao conflito Israel-Palestina da mesma forma que se posicionavam na disputa política no Brasil. Como se fosse uma disputa pura e simplesmente política de lados e visões. Mas o que a gente está falando ali, não dá para você, por exemplo, diminuir, reduzir algo como um ataque a um hospital, né? Como crianças, que crianças podem morrer ou não, as crianças palestinas podem morrer e outras crianças devem ser salvas e cuidadas, né? Então a gente está falando disso, que é uma forma de... Você acaba criando uma seleção de quem pode ou quem não pode
a sobreviver a esse conflito. E isso é muito cruel. Então, o que a gente está vivendo é só mais uma etapa de uma polarização que segue acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que a extrema-direita vai ocupando esses espaços também, que são espaços de comunicação, espaços de uma formulação, de uma construção psíquica que nós acabamos carregando também. Né? Então, quando a gente começa a dizer, olha, isso aqui, a justificar o injustificável, né, justificar certos tipos de ataques que estão acontecendo na Palestina, que essas pessoas estão sofrendo, trazendo isso para o campo de uma disputa política mais recente aqui no país e que está acontecendo no resto do mundo, a gente está perdendo a nossa capacidade de ser humano, de olhar para aquilo e falar, bom, isso aqui não pode, isso aqui não poderia acontecer em lugar nenhum do mundo, independente de quem seja, se fosse Israel ou Palestina, isso não pode acontecer. Então, eu acho que a gente tem o Frei Beto, uma vez, ele cunhou um termo que, na verdade, existia desde o fascismo na Itália, que é depressão cívica. Né? Eu acho que a gente está vivendo, e a gente viu isso no Brasil nos últimos anos, a gente, sobretudo no último ano, foi um ano de muita fadiga, de muito esgotamento em função das questões sociais e políticas do país. A gente segue vivendo essa depressão, que é uma depressão que não é exatamente uma depressão individual, subjetiva, que você vai lá e trata com remédio, que hoje tudo que é medicalizar, a gente pode falar sobre isso também. Mas é uma depressão coletiva, é uma depressão da gente como cidadão. Né? E eu acho que, por um lado, quando a gente vai recebendo todas essas notícias, essa enxurrada de informação o tempo todo, sobretudo polarizada, porque além da gente ter que falar do que está acontecendo, muitas das vezes tem que justificar ou tem que tentar fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali não pode acontecer, ou seja, volta para aquilo do desmentido social, né? Que eu falei, quer dizer, você não pode, você tem que validar aquela ação, né? Você tem que validar o que aquelas pessoas estão sofrendo, para ainda validar aquilo diante de todo o horror que está acontecendo. Você ainda tem que convencer as pessoas, acho que essa é a palavra, convencimento, tem que convencer aquelas pessoas, a maioria das pessoas estão polarizando, né, de que aquilo ali não é justo, aquilo é cruel, aquilo é perverso e aquilo não pode acontecer. Então, imagina um esgotamento, é a fadiga das pessoas que minimamente se engajam de alguma forma em alguma luta, são pessoas progressistas, são pessoas que se importam, né, não só consigo mesmo, mas com o todo. Realmente é uma fadiga muito grande. Mas a gente precisa, talvez eu acho que a solução não é não olhar para isso, não é se desconectar, mas é pensar de que forma a gente pode pegar essa informação e transformar isso em ação concreta, né? Até porque eu acredito muito que as soluções têm que sempre partir dessa coletividade, né? E a gente está falando de uma perspectiva não individualista. E aí, trazendo justamente essa ansiedade que é causada por uma realidade que a gente vive, né? Ou que a gente acompanha, ainda que a gente não esteja sendo diretamente impactado, obviamente, né? Porque é um horror o que essas pessoas estão vivendo hoje na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Mas a gente é impactado pelo que está acontecendo, né? A gente acompanha o que está acontecendo. De outra forma, tem aspectos que a gente tem hoje na nossa vida, né? E principalmente aqui no Brasil, que estão nos afetando diretamente, que é, por exemplo, a questão da urgência ambiental. A gente teve esse ano, na Amazônia, a gente teve a população de Manaus sendo toda afetada por uma tempestade de areia, que é um fenômeno que não é usual, a fumaça também no cotidiano das pessoas que tiveram que voltar a usar máscaras, chuvas e enchentes em decorrência dessas chuvas, né? Tragédias que muitas vezes são tragédias anunciadas, né? Mas não só hoje pela administração pública, mas a gente tem diversos impactos, como o El Niño, por exemplo. E aí a gente tem crianças e jovens crescendo nesse ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa da OMS de 2018 mostrando que 70% dos jovens, 1 em cada 4 mortes de crianças hoje, de até 5 anos, está relacionada a risco ambiental. E aí a gente também tem 60% dos jovens acreditando que a humanidade está condenada.
onda, justamente porque ou elas vivenciam isso ou porque elas acompanham isso, né? A onda de calor, as enchentes, as chuvas, enfim. E aí a gente entra nesse termo, talvez, que não seja novo, mas aqui pra gente no Brasil tá sendo uma coisa nova, que é a ecoansiedade, né? E essas crianças, esses jovens, e acho que todos nós deveríamos estar preocupados com o que está acontecendo no planeta de fato, mas essa ecoansiedade, ela gera um medo, né, constante nessas pessoas de serem acometidas por algum tipo de catástrofe ambiental. Então, queria te ouvir a respeito disso. É muito bom esse termo, acho que que você trouxe é super importante, assim, para ilustrar. Eu escutei, estava na Flip esse final de semana, eu escutei uma palestrante indígena, ela trouxe um termo também que eu achei muito interessante, que é o cosmogonia, né? A gente está vivendo uma cosmogonia. E eu acho que o fato da gente também estar vivendo uma sociedade tão individualista, toda a cultura que a gente tem de consumo, enfim, toda essa incapacidade na produção de laços sociais que se tornem, que façam com que a gente pense em uma perspectiva de comunidade, ao invés de pensar somente de uma maneira individual, porque a gente sempre está o tempo todo numa ansiedade em relação ao outro, numa competição com o outro, num medo de desamparo diante de um mundo que não nos traz nenhuma garantia e segurança de sobrevivência. Então é fato que isso tudo causa e tem causado um grande esgotamento também das pessoas, no sentido de não se perceberem, não perceberem o mundo como não só um lugar seguro, a gente não sente isso há muito tempo, mas no mundo como um lugar que nos traz uma perspectiva, né? A gente, do que eu quero construir para o futuro, o que vai ficar se a gente nem sabe se vai ter futuro, quer dizer, não vai ter para a gente, mas o planeta continua existindo, nós é que vamos deixar de existir. Tem um relatório, uma pesquisa que foi feita pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e eu achei interessante porque eles fizeram um acompanhamento nesse último ano, agora de 2023, acho que de janeiro a setembro de 2023, em todas as redes sociais, as principais redes sociais, para entender quais eram as grandes questões que estavam sendo tratadas, né, nessas redes. E as mudanças climáticas ficaram ali em primeiro lugar. E que é uma coisa interessante a gente pensar, realmente as pessoas estão se preocupando com esse tema de fato pela primeira vez. Mas outro ponto que a pesquisa trouxe é que a maior parte do conteúdo que era trocado ali, ele sofria uma forte influência de teorias da conspiração, de desinformação, de fake news, toda essa paranoia de dizer que muitos não acreditam, né? Esse negacionismo ambiental, que é uma outra questão também. Como eu disse, além de você ter que falar e debater sobre um tema importante, levar essa informação e tentar extrair alguma ação concreta disso, você ainda tem que convencer uma boa parte da população de que aquilo realmente existe. Que mudança climática é aquela que está aí, a crise climática está aí e está apresentando. A gente está vendo esse resultado aqui no Brasil, que a gente viveu uma sensação térmica aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, de quase 60 graus, e não achar que tem crise climática. Né? E o negacionismo vem de um lugar que também é um lugar do medo. Né? Quando eu nego alguma coisa, talvez eu não queira olhar para isso. Esse medo de desamparo diante do mundo faz com que muitas pessoas neguem que aquilo esteja acontecendo, porque talvez essa é a forma de lidar com isso, essa fuga da realidade, de achar que isso vai lhe trazer uma certa proteção. Mas, enfim, o que a gente está vivendo, e é muito difícil porque a gente se coloca num lugar, e é claro que a maior parte do que a gente, nós como cidadãos, do que a gente produz, do que a gente vive no dia a dia, não é o suficiente para causar a crise climática. O que causa é toda a economia baseada no consumo. Então fica muito difícil também saber qual é o papel de cada um, e também gera essa agonia, essa ansiedade, tipo, qual é o meu papel nisso? É claro que cada um de nós podemos melhorar alguma coisa no nosso dia a dia, enfim, mas isso não é o suficiente. A luta precisa ser uma luta também antissistêmica. Se perguntar o porquê que a gente precisa viver com base nessa economia de consumo. Por que a gente precisa continuar, né, gerando os parâmetros de felicidade a partir dessa economia de consumo. Então, todos os nossos valores e aquilo que a gente acredita que vai nos trazer o bem-estar, o prazer e a felicidade estão baseadas nesse modelo. Enquanto a gente olhar
para isso que é fundamental. Quem não quer ser feliz? Mas enquanto a gente olhar para isso sob um ponto de vista material, que é o que o discurso capitalista coloca para a gente, não tem saída para isso, né? Exatamente. E aí eu quero entrar nessa questão de culpabilização do indivíduo, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Porque, e não olhar por uma perspectiva social, né? Como se fosse a sua responsabilidade ter a responsabilidade sobre a sua saúde mental, né? Então, se você não tá sentindo bem ou se você tá deprimido, é porque você tem que levantar às 5 horas da manhã para correr, é porque você tem que meditar, enfim, tem que encontrar uma saída para esse sofrimento que você tá vivendo, né? E uma lógica de produtividade também, porque você não pode sentir esse sofrimento, você não pode ter um momento de solitude, né? Não vou nem dizer solidão, mas um momento de ficar sozinho, de entender, de tomar decisões, né? Então, existe essa mentalidade de que você precisa fazer o que tiver ao seu alcance e o impossível também, né? Nem só o que está ao seu alcance, mas tudo isso com o intuito de não sofrer. E aí, com essa lógica de ter que evitar o sofrimento a qualquer custo, a gente, e como se o sofrimento não fizesse parte da nossa vida também, claro, eu não estou falando aqui, é diferente de estar deprimido, né? Mas de um sofrimento pontual. Mas aí a gente entra muitas vezes numa lógica da medicalização e numa lógica farmacêutica, e acho que da indústria farmacêutica, e acho que dessa sociedade do consumo também que você trouxe, né, Ingrid? Não, total, assim, sua fala você foi, assim, no ponto. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece nos Estados Unidos, com o modelo de felicidade americana, né? Os Estados Unidos, inclusive, criou a psicologia positiva, que é um ramo hoje da psicologia que tem muita relação com essa ideia de mercado, do capitalismo, de olha... Aquela coisa, né? Ai, saúde mental tá em dia, né? Meu Deus, eu odeio esse termo. Exato, né? Isso, da positividade tóxica que a gente já vem falando tempo nas redes. Mas é isso, essa coisa de achar que, primeiro, felicidade é algo muito efêmero, né? Ao longo da história vamos discutir felicidade aqui, é algo muito efêmero. Mas o que eles trazem é essa ideia de que, olha, dá para ser feliz. Só seguir esses passos aqui, né? É uma coisa meio coach, assim. Você segue os 10 passos rumo à felicidade. Você seguir aquilo ali que está no livro, né, que é quase a bíblia da positividade, da psicologia positiva, você vai chegar lá. Mas vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você falou da medicalização. A gente vive-se hoje lá, uma grande crise chamada da crise dos opioides, que não é só de hoje, ela já teve outros momentos na história, e agora, nesse momento, ela é o fator que mais mata americanos na atualidade, e por conta de toda uma indústria que foi criada em torno opioides são medicamentos, tá? Do opioide se sai também drogas como a heroína, mas o opioide, dali saem os medicamentos como a morfina e todos os medicamentos para a dor. E eu acho muito simbólico que, num país como os Estados Unidos, que tem essa coisa, todo esse discurso capitalista de evitação do sofrimento, e da busca da felicidade pelo sucesso material, e de repente você ter uma crise que é uma crise justamente no sentido de evitar a dor, de evitar o sofrimento, de evitar a vida, de fuga da realidade. As pessoas estão morrendo lá porque estão viciadas numa droga que foi colocada ali para elas pela própria indústria farmacêutica. Aquilo não é uma droga que tá, né, não é traficada, aquilo ali é uma droga que foi criada pela indústria farmacêutica para doenças como câncer, para as pessoas serem tratadas, e que de repente a indústria entendeu que como aquilo é muito lucrativo, vamos receitar remédio opioide para dor de cabeça, para qualquer dorzinha. Tá com dor de dente? Toma opioide. E aí o que acontece? Essas pessoas se viciaram e as pessoas estão morrendo, mas morrendo de tal maneira que é mais do que o número de acidentes de mortes de trânsito ou por armas de fogo. Nossa. Então é uma coisa que já virou uma grande crise, é uma crise de fato que está acontecendo no país e que está mobilizando todos os setores, público, privado e tudo mais, mas que foi causada pela própria indústria farmacêutica. Então isso que você fala da medicalização da vida é muito importante a gente tratar, porque quando a gente fala de depressão e de ansiedade, o próprio discurso, né, da lógica do capital toma um remédio e volta a trabalhar. Porque volte a ser produtivo, né?
volte a ser produtivo, né? O único problema no sujeito é justamente esse. A gente não é uma sociedade que produz sujeitos para pensar, para refletirem, para criar, para gerar consciência, né? Para gerar grandes mudanças sociais, enfim. Não, a gente cria sujeitos para entrarem nessa lógica de mercado, é justamente o apertador de parafuso, não mudou nada. Então, quando a medicalização tem muito a ver com isso. E óbvio que não vai adiantar você medicalizar uma pessoa que está sofrendo por sofrimentos que são sociais em vários níveis. O sofrimento de um jovem negro que se suicida, como a gente falou aqui no início, e a maior parte daqueles que se suicidam no Brasil são jovens negros, a gente está falando de algo que é absolutamente social. Isso. Por que esses jovens estão se suicidando? Isso não é um problema individual da vida daquela pessoa específica, não. Porque isso é um sofrimento de uma pessoa negra num país extremamente desigual e preconceituoso. E que vai incutindo nesses jovens uma série de questões, assim, eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não sou igual ao outro, o outro é melhor do que eu, o outro tem mais direito de existir do que eu, e óbvio que isso gera um sofrimento psíquico enorme, porque ele não vê futuro para ele, porque ele não se vê como um sujeito completo, um sujeito de direitos, né? Então eu acho que falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre todos os transtornos que a gente está vivendo hoje, sem falar na necessidade das transformações sociais, é enxugar gelo. E a gente sabe que é para enxugar gelo. E a gente sabe que a medicalização, que a gente hoje, se há 30 anos atrás, se tinha muito menos transtornos mentais. Hoje você tem uma série de transtornos pelo DSM, pelo CID, enfim, que são as normas, né, consideradas internacionais para dizer o que é doença e tal. Por que tem mais tanto transtorno? Será que criou esse transtorno do nada? Não, claro que não. É claro que também tem todo um lobby da indústria farmacêutica em criar certos problemas para vender remédio, né? O TDAH que a gente vê, qualquer pessoa que você pergunta, né, que tem filho, vai dizer, olha, meu filho já foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção. E às vezes é só uma criança que tipo lá e quer brincar. E como é que você vai exigir de uma criança que ela tenha atenção num mundo completamente, com fluxo de informações completamente louco, truncado? Você não consegue se ater a nenhuma informação. A gente está vivendo uma crise da memória. Isso é mundial. O mundo inteiro está passando por isso. Eu mesma, a minha memória, não sei a sua, mas a minha está péssima, né? Isso tudo tem a ver com a incapacidade de reter a informação, de reter a atenção, de viver os momentos com a atenção que os momentos merecem. A gente está perdendo essa capacidade. Daí exigir de uma criança e dizer que uma criança tem um transtorno porque ela está simplesmente vivendo no mundo, né, que esse mundo hiperconectado, é claro que isso é todo um discurso que só beneficia a indústria farmacêutica. Nunca se vendeu tanta Ritalina no mundo como se vende hoje. É um dos remédios, com certeza, que mais lucram, né, com isso. Então, é muito perigoso, porque a gente está falando de um remédio fortíssimo, tarja preta, para crianças, e que, de uma certa forma, a gente fala dessa coisa de transformar os sujeitos em zumbis, fazer com que essas pessoas percam a autonomia e a capacidade de pensar por si. Então a gente quer sujeitos dóceis, sujeitos passivos, com que a gente possa fazer com eles aquilo que se queira fazer. E é isso que está acontecendo quando você medicaliza uma criança, né, que poderia estar aí gerando, criando, brincando, que é o que toda criança devia fazer, e ao invés disso você dá remédio tarja preta para ela. Isso me lembrou muito, Ingrid, uma fala da Vera Iaconelli sobre o estilo de vida. E óbvio, né, a gente está aqui problematizando e trazendo essa interseccionalidade porque a gente não acredita que tem que tratar o sintoma de um jovem negro da periferia que está deprimido, porque não é só isso, né? Tem todo um contexto ali que precisa ser levado em consideração, por isso a gente precisa falar de política pública. Mas ela tem uma fala que é interessante para a gente trazer aqui para reflexão, agora que a nossa conversa está chegando ao final, inclusive passou super rápido, assim, porque é muito prazeroso te ouvir falar e refletir aqui com você. Mas ela diz sobre o estilo de vida, porque ela diz, é preciso ter uma reivindicação de mudanças, né? Ao invés de se medicar para tentar se adaptar
evitar aquele meio. Então, não é que a gente está dizendo que os remédios não são nunca necessários ou uma romantização das patologias, não é isso, mas é que justamente você não repensa um estilo de vida, quando é possível mudar o estilo de vida, porque, de novo, né, não dá para individualizar essas questões. Mas a gente não tá pensando no momento que a gente está vivendo e no estilo de vida que a gente leva, que é adoecedor, né? Que é você estar o dia inteiro conectado, que é estar o dia inteiro trabalhando. A pessoa que mora na periferia, ela leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho. Então, como que a gente fala em simplesmente um remédio resolver essa situação, né? Precisa ser pensado numa questão de política pública ou também da perspectiva de educação, talvez, educação emocional. Enfim, eu acho que é de uma forma coletiva e mais profunda que a gente precisa pensar isso, né? Claro, claro. Eu acho que tem que tirar a saúde mental, hoje tem se falado cada vez mais em saúde mental, né? Saiu o relatório do Think Yoga, que é um lab que é muito interessante também, que trata as questões das mulheres e relaciona o trabalho do cuidado, que é esse trabalho invisível, não pago, como a Silvia Federici fala, né? O que você chama de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, e como que esse trabalho do cuidado em relação às mulheres é um fator direto de adoecimento psíquico. E as mulheres estão em ansiedade, depressão, tem muito a ver, porque quando a gente vai ver a diferença, por exemplo, entre os transtornos que acometem mais as mulheres e os homens, as mulheres são mais ansiosas e deprimidas. E os homens têm mais relação com as toxicomanias, né, com abuso de álcool e de substâncias. E aí você vê por que é diferente. Eles não falam porque sobre isso também. Porque a ansiedade tem uma relação muito direta com a pressão, com a culpa, né, com essa incapacidade de se desligar, de olhar para si, o cuidado com o outro. Como é que meu filho vai para a escola, tem que levar a comidinha dele, tem que fazer, né, o que ele vai comer, tem que se preocupar com, enfim, com alguma coisa que o marido pediu, tem que ir lá na consulta médica para levar a mãe, que agora tem a geração sanduíche também, cuida dos pais, cuida dos filhos. Ou seja, o sofrimento psíquico da mulher tem uma relação muito direta com essa pressão e com essa culpa que ela sente o tempo todo por se sentir não suficiente, né? Como se estivesse sempre faltando alguma coisa dela e nunca olhando para si. No caso, a gente já vê uma fuga mais narcísica. Olha, eu vou abusar de substância porque tem alguém que segura a onda para mim. Porque a mulher, se quer isso, ela tem o direito, né? Porque se ela faz isso, quem é que cuida da criança? Quem é que cuida da mãe? Quem é que cuida do marido? Quem é que cuida da casa? E o homem acaba tendo essa possibilidade de escape, de fuga, que a própria mulher não tem. Então, quando a gente fala também de um jovem negro da periferia, não dá para tratar igual a um jovem branco da Zona Sul Carioca. A gente tem que pensar, ou paulistana, a gente tem que pensar como que a gente faz para lidar com essas novas realidades a partir de diferentes olhares. Não dá para tratar igual. E eu acho que a psicanálise, a psicologia, enfim, todos os campos que se pretendem atuar na saúde mental tem que pensar essas diferenças, tem que pensar essas questões sociais que são fundamentais para a gente, ou os LGBTs também, enfim, tudo isso está num contexto que precisa ser avaliado quando você vai tratar aquele sujeito. Porque a realidade em que ele está inserido tem muito a ver, tem uma relação muito direta com o sofrimento e os sintomas que ele apresenta. Então, todo esse contexto, se não for levado em consideração, você não consegue tratar igual. Assim. A gente tem muito essa discussão na psicanálise, porque há setores ainda mais conservadores, tradicionalistas, mas não dá. A gente tem que romper essas barreiras e tornar isso também, popularizar mais esse acesso. Né, chegar até essas pessoas, porque óbvio que uma pessoa, ainda que se cobre pouco, uma pessoa que está lá cuidando da sobrevivência, tem que saber o que vai botar no prato amanhã, ela não vai, não importa o que seja, o valor que seja, ela não vai pagar para fazer uma terapia enquanto ela tem preocupações reais com aquilo, com coisas da sobrevivência. Então eu acho que a gente precisa, como você falou, é fundamental que haja políticas públicas, que haja primeiro esse olhar de que saúde mental não é uma coisa à parte. Ela tem uma relação direta, inclusive, quando a gente vai falar de casos de câncer, uma mulher que tem câncer e que tem apoio, não só terapêutico, mas familiar, de pessoas, já esse acolhimento, essa mulher tem muito mais chance de sobrevivência do que uma mulher que não tem isso. E tantos outros casos de doenças, de pessoas que você vê uma diferença enorme entre essas pessoas que têm algum tipo de acolhimento e aquelas que não têm. Então, saúde mental não é
uma coisa que a gente pode deixar de lado e ir lá amanhã e qualquer dia a gente vai resolver isso. Não, tem que ser agora, é urgente, porque isso trata direto da nossa própria saúde física também, né? Da nossa própria capacidade de sobrevivência. As pessoas estão, de fato, morrendo, não é só por suicídio, as pessoas estão morrendo por doenças. Até diabetes tem uma relação direta com o seu nível de vida. Se você está bem, se você está se você está vivendo uma vida muito estressada, tudo isso tem uma relação direta com essas doenças também. Sem dúvida, Ingrid. Que bom, assim, ouvir, ter uma conversa tão lúcida sobre esses temas. Quero te agradecer muito. A gente até estourou um pouquinho o tempo, mas valeu muito a pena e tenho certeza que quem está nos acompanhando agora vai concordar comigo. Quero te agradecer muito a Ingrid Geromili, que é socióloga, psicanalista. E fica o convite aqui para você voltar sempre. Foi um prazer te ouvir, te conhecer. Um abraço enorme. Olha, eu volto com certeza, é só chamar. E eu queria te dizer, aproveitar que o tempo está corrido, que eu adorei conversar com você. Você traz perguntas muito pertinentes, você traz reflexões também. Então você também, obrigada, você que com certeza faz com que esse papo seja assim tão bom, porque você trouxe reflexões assim fundamentais para o debate. Obrigada, Imagina, Gabriela. Obrigada a você. Então, combinado, a gente marca um outro papo em breve. Um beijo grande. Até a próxima, querida. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Agora você fica com o Videocast Mercado e Investimento. Às 5h da tarde tem o Rolê ICL. Depois, na sequência, às 6h da noite, tem o ICL Notícias segunda edição. Fica o recado para você também ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Você que acorda cedo, 7, 8h da manhã, o conteúdo também já está disponível para você. E olha só, não vai embora não, porque a próxima aula aberta do Instituto Conhecimento Liberta já tem data e hora marcada, no dia 17 de dezembro, um domingo, tá, gente? 8h da noite, o artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho, vai presentear a nossa comunidade aqui do ICL com um encontro inesquecível. Então, você, para quem não conhece a história do Eduardo Marinho, ele era filho de um militar, estudante de direito, inclusive ele chegou também a ser bancário concursado, mas ele largou tudo para viver nas ruas, entre as pessoas mais simples, e ele descobriu um sentido mais profundo na vida, na história dele, ele vai compartilhar com a gente. Então fica o convite para você participar online, mas para isso você precisa fazer a sua inscrição. Então não esquece, vai ser dia 17 de dezembro, online, às 8h da noite, e aí você se inscreve em icl.com.br/emdetalhes. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui nessa conversa tão importante. Um abraço e até amanhã. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista plástico, né? Artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta, e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor, está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então, tem valores que a gente leva. E é esses que vale a pena. Valeu, rapaziada.